A realidade da nova criatura. Jesus Cristo falou sobre a nova criatura. Nós podemos ver isso quando ele falou a Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nessa colocação a Nicodemos nós vemos o aparecimento da nova criatura. Jesus descortinando a nova criatura ao mundo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Aí está a necessidade da exposição a este mundo, para que eles vejam a nova criatura. Nicodemos era um homem preso à tradição de seu povo, à tradição dos anciãos. Nicodemos enxergava a vida espiritual com o olhar da tradição dos anciões. Aí estava a base de Nicodemos, o seu magistério. O magistério de Nicodemos era a tradição dos anciãos. A expectativa de Nicodemos era comer pão do céu. A grande expectativa de Nicodemos, comer pão do céu. A base dele era o seu magistério. Ele se apoiava no seu magistério. Ele era um teólogo, ele era um doutor da lei também. Era um príncipe em Israel, era um homem rico. Mas Jesus Cristo mostrou para ele que não era na base desse magistério que ele ia encontrar o caminho para os portais abertos da eternidade. Por esse caminho, Nicodemos não iria comer o pão do céu, não iria realizar a sua expectativa, não era confiando na tradição do seu povo, que ele estaria garantido para passar os portais abertos da eternidade. Jesus quis destacar isso aos olhos de Nicodemos. Então, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos, você tem que descortinar neste mundo a nova criatura, o aparecimento da nova criatura. Então Jesus Cristo colocou diante dos olhos de Nicodemos uma nova lição. A nova criatura. Então temos diante dos nossos olhos a nova criatura. Temos que destacá-la nesse mundo. Ela é uma realidade espiritual. Ela foi apresentada por Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que a natureza tem uma grande expectativa. A expectativa da natureza é o aparecimento dos filhos de Deus. Aí está a nova criatura, o aparecimento dos filhos de Deus. Paulo diz que a natureza tem uma expectativa, ela espera por algo. E o que é que a natureza espera? O aparecimento dos filhos de Deus. Por que o aparecimento dos filhos de Deus?
É exatamente isso. Já fazem 2000 anos que o apóstolo Paulo falou sobre o aparecimento dos filhos de Deus como a expectativa da natureza. Porque o homem está preso a magistérios. Durante esses 2000 anos nós tivemos preso a magistérios, a exaltação dos magistérios, as torres de Babéis, presos a hierarquias humanas, a hierarquia humana, ao braço humano. Então a nova criatura não teve a oportunidade de sua manifestação. Só se exaltou as Babéis do mundo, aquelas que carregam o poder da hierarquia. Essa hierarquia tira a liberdade do homem, tira a perfeita liberdade. O homem fica preso ao jugo da hierarquia dentro do sistema das Babéis. Ele é um escravo, ele tem que obedecer à hierarquia. Ele tem que obedecer ao magistério. Ele está preso a uma tradição. Ele está preso aos conceitos humanos. E então, qual o resultado? É o desfalecimento do Espírito Santo. Não enfraqueçais o Espírito, diz as Escrituras Sagradas. O homem troca o Espírito Santo pela força do magistério, pela força da hierarquia, pela autoridade das Babéis espirituais, que são tudo força de obra humana, sustentada pela força intelectual, pela filosofia humana. Aí estão as Babéis espirituais. Elas se erguem até o céu e dizem: vem aqui, aqui está a verdade. É nas Babéis espirituais que você vai encontrar esta tônica: aqui está a verdade. Nós temos a verdade, nós temos Deus. E elas colocam-se no lugar de Deus. Mas são forças humanas, criadas pela natureza humana, pelo intelecto humano e sustentado pelo braço do homem. Escraviza o homem. A hierarquia escraviza a mente humana. O homem vira escravo da hierarquia. Ele se submete à hierarquia. Vai depender dela. A sua sobrevivência vai depender dela, o seu salário vai depender da hierarquia. Então ele tem a hierarquia, ele tem um senhor, a hierarquia. É o Senhor que subjugou a nova criatura e ela não pôde se manifestar neste mundo. Por isso que Paulo vai dizer: a natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. São aqueles que sabem onde está o reino de Deus. Aí estão as novas criaturas. Pois o reino de Deus, disse Jesus Cristo, não tem endereço. Você não vai encontrar ele aqui nem ali. Aí está o ponto da verdadeira adoração. A nova criatura sabe onde deve adorar. Ela não está perdida na dúvida da samaritana. A samaritana estava numa grande dúvida. O seu espírito não sabia onde deveria adorar. Se ali em Samaria, junto ao poço de Jacó, ou se em Jerusalém.
Isto atormentava a mente da samaritana. E Jesus disse: olha, não vai se adorar nem em Jerusalém, não vai se adorar em Samaria. Você vai ter que aprender a adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade. Jesus está dizendo, é assim que você vai encontrar com Deus aqui na terra, é assim que você vai encontrar com o reino de Deus aqui na terra. Quando você aprender a adorar em espírito e em verdade. Jesus estava apresentando à samaritana a característica da nova criatura. É aquela que aprendeu a adorar a Deus. Sabe onde adorar a Deus? E sabe que se deve adorar a Deus em espírito e em verdade. E o que é isso? Espírito e em verdade? Espírito, Jesus quer dizer, são as revelações do Espírito Santo. E em verdade, a verdade é a Escritura Sagrada. A verdade está ali nas Escrituras Sagradas. Aí está a visão da nova criatura apresentada por Jesus Cristo e sustentada pelo apóstolo Paulo. A natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, aqueles que entrarão nos portais abertos da eternidade. As virgens loucas vão ver isto. De repente, na grande caminhada onde estão junto a Virgem Prudente e a Virgem Louca, cada um carregando a sua luz, e todo mundo feliz, todo mundo satisfeito e contente, quando diz: a boda, o dono da boda chegou. Aí acontece um fenômeno. As virgens imprudentes começam a ver que há uma movimentação à sua frente. Aí elas olham para si mesmas e veem que estão paradas. Elas estão detidas. O que aconteceu? A luz das virgens imprudentes apagou-se. Agora ela não tem mais como dar passos para rumo à eternidade, aos portões abertos do céu. Elas estão impedidas. A luz dela apagou. Mas alguém estava andando. Elas chegaram então para essas pessoas: empresta dessa luz para mim, dá desse óleo. A resposta foi: não podemos dar desse óleo. Eu te aconselho, vá para o mundo e busque esse óleo lá. O conselho das virgens prudentes ao conselho das virgens imprudentes foi: vá buscar óleo do mundo. Estava dizendo, esse sempre foi o óleo de vocês. Vocês, virgens imprudentes, se apoiaram no óleo do mundo. E no caminho da eternidade, esse óleo do mundo vai ter curta duração. Isso quer dizer que o óleo do mundo no caminho da eternidade, na estrada da eternidade, ele vai se apagar, ele vai se acabar. Ele não tem sustentação para chegar nos portais abertos da eternidade. Isto é, não vão entrar no céu. Não vão entrar no céu.
Agora, voltem para o mundo, disse as virgens prudentes à Virgem prudente. Vão buscar o óleo que vocês têm, que vocês carregam. E elas continuaram, e as virgens prudentes continuaram rumo aos portais abertos da eternidade, pois tinham a luz verdadeira. Elas tinham sustentação. E as virgens prudentes tiveram que voltar para o mundo. Em trevas, é um caminho de trevas. Quando você está nas trevas, você não tem direção. Sem dúvida, elas passarão, ou passaram, por terríveis momentos, mas chegaram no mundo, porque elas voltaram e caminharam em trevas, até chegaram nos portais da eternidade. Mas que surpresa! As virgens imprudentes encontraram os portais da eternidade fechados. Os portais da eternidade estavam fechados. Não puderam entrar, não puderam passar pelos portais da eternidade. Então começaram a bater e a clamar. Bateram tanto que uma voz disse: eu não conheço vocês, eu não reconheço vocês. Não reconheço vocês. Estava dizendo que elas não foram reconhecidas. A luz delas não brilhava. O céu não as via. O céu não conseguia ver a face das virgens imprudentes. Elas não estavam iluminadas pela luz celeste. Foram enganadas. Caíram na onda daqueles que têm a pele do cordeiro. Os lobos. Pobres, pobres, pobres. Isso foi Jesus que ensinou. Isso é a visão espiritual de Jesus Cristo. As virgens imprudentes carregaram a luz errada, a luz humana, a luz dos magistérios humanos, a luz da força humana, da competência humana, da filosofia humana. Não foram reconhecidas pela voz do portal aberto da eternidade. Então Paulo vem e diz: a natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Estes que conhecem aqui na terra como adorar a Deus, eles sabem o lugar onde deve adorar a Deus. Jesus ensinou esse lugar. Lá está a escola do Espírito Santo. Que lugar é esse? Lembra? Entra no teu quarto e fecha a porta. E ali em oculto, o Deus que está em oculto, Ele vai te ver. E quando Deus te vê, Deus fala com você. É ali que você vai ouvir a voz do Espírito Santo. No seu quarto. Aí está a universidade do cristão. A universidade, a escola da nova criatura. Aqueles que conseguirão passar pelos portais abertos da eternidade. Ele sabe também como conservar este óleo. Eles conhecem a lâmpada do Senhor. Que é a lâmpada do Senhor? É o nosso espírito. É ali que vem os clarões do Espírito Santo. É ali que bate a luz do Espírito Santo. Nós somos espirituais.
Nós somos espirituais. Nós somos espirituais. Nós temos que exaltar isso. Porque vem o adversário, o materialismo, e diz: Deus não existe, você não tem espírito, você é matéria. E põe a sua autoridade. Nós sabemos o que estamos falando, diz a ciência. Nós temos o tubo de ensaio. Aí está a nossa medida, o tubo de ensaio, lugar dos nossos experimentos. Nós temos os doutores, os mestres, os pós-graduados, para nos orientarem. Nós temos o braço deles para nos orientarem. Nós somos sabidos, nós temos entendimentos. Nós não baseamos em coisas do passado. Nós não estamos presos a antiguidades. Nós somos atualizados. E nos atualizamos. Vestimos nossas vestes novamente, vestes novas, feitas sobre a medida dos nossos tubos de ensaios, os nossos experimentos. Nós somos a ciência. Olha aí o Deus do nosso século, apresentando os caminhos para os homens e pondo-se no lugar de Deus, como a grande verdade. Gente, é hora do aparecimento dos filhos de Deus. Isso quem falou foi o apóstolo Paulo. A natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Este sabe como conservar a lâmpada do Senhor. Que é a lâmpada do Senhor mesmo? É o nosso espírito. Como? Pela leitura das Escrituras Sagradas. Vamos conservar o nosso espírito. Pela meditação das Escrituras Sagradas, nós vamos conservar o nosso espírito. Pela prática dessas leituras, dessa meditação, nós vamos conservar o nosso espírito. Aí está a educação da nova criatura. Aí está como ela se alimenta, pois ela sabe que a alimentação espiritual é como o maná. O maná tinha duração de um dia. O maná não passava para o outro dia. Quem tentasse recolher o maná para o outro dia, o maná apodrecia. O maná apodrecia. Ele tinha só um dia de duração. Então tinha que pegar a porção de cada dia. A nova criatura descobriu isso, por isso que ela entra todo dia no seu quarto de oração. E lá ela vai comer o maná espiritual, a palavra de Deus, e ouvir a voz do Espírito Santo. Com isso ela está na perfeita liberdade. Ela tem comunhão com Deus. Ela encontrou o caminho aqui na terra da comunhão com Deus. Ela encontrou onde participar do reino de Deus aqui na terra. Ela encontrou o endereço do reino de Deus aqui na terra. A nova criatura. Ela não está presa a hierarquias e babéis. Ela não depende do salário das babéis e das hierarquias. Ela está na perfeita liberdade. Ela tem o quê? Palavra e Espírito Santo. Os verdadeiros adoradores de Jesus adorarão em espírito e verdade. Aí está a nova criatura. E agora no terceiro momento, terceiro milênio, é o aparecimento da nova criatura. Os verdadeiros adoradores, aqueles que não estão presos a magistérios, não estão presos à hierarquia, mas vivem na perfeita liberdade, pois o Espírito sopra onde quer. Ele é soberano. Ele é soberano. Isto é liberdade, liberdade, liberdade. Valeu? Vimos então o aparecimento quem? Dos filhos de Deus. O aparecimento o quê? Da nova criatura.
uma realidade mostrada por Jesus Cristo. E ele mostrou isso com clareza a quem? A Nicodemos. Deu para ver a diferença entre o aparecimento dos filhos de Deus e aqueles que estão presos a hierarquias, aqueles que estão presos às torres de Babéis, erigida e sustentada pela força humana. A natureza espera com grande expectativa o quê? O aparecimento dos filhos de Deus. Amém.